Boa noite, pessoal. Eu vou gravar um vídeo com a solução das questões. É claro que a maioria delas tem mais de uma solução, tá? Eu já olhei que alguns de vocês fizeram um pouco diferente, mas enfim, no final das contas é a mesma coisa. Se esse bichinho aqui travou aqui a tela, já começa a vir travando a tela, né? Ah, sim. Aqui eu não vou fazer todos os detalhes, tá? Eu vou só comentar um pouco, porque senão o vídeo fica longo demais. A primeira questão, né? Eu tinha a região, essa região azul clara, que é zero, x está entre zero e 1, né? Y, y é maior ou igual do que a curva e menor ou igual que 1, tá? E aí, era para calcular o volume em quatro situações, né? A primeira em torno do eixo x, aí eu acho que talvez é mais fácil, né? É que você, assim, basicamente a ideia é pegar essa região toda aqui, ó. Primeiro você pega essa região aqui, gira em torno do eixo x, aí vou obter um volume. Depois, esse volume dessa região aqui é π, né? Integral de 0 a 1, de 1 ao quadrado dx. Depois você tem o volume de outra região, dessa pequena aqui, essa pequenininha aqui azul. O volume dela é π, integral de 0 a 1. Aí a função, né? x2 quadrado dx. E aí você simplesmente calcula V1 menos V2, tá? E aí obtém o resultado. Eu coloquei aqui, eu montei todas, só que eu não fiz todos os cálculos, não. Essa primeira é a área vermelha. A área vermelha não, volume da região, que é a região, volume do sólido gerado pela região vermelha. E a segunda é o da região azul, aí quando você tira a diferença, dá 79 sobre 80. Não, esse cálculo, assim, não vou fazer esses cálculos, principalmente porque não tem nenhum grande truque nessas integrais, tá? Mas, basicamente, era só para vocês entenderem como monta. O cálculo, em geral, é simples, tá? A letra B, que tem mais de um jeito de fazer, várias delas têm mais de uma maneira, como eu falei. A letra B em torno do eixo Y é que uma maneira, você pode usar aquela fórmula, tá? Aquela dos invólucros cilíndricos. Mas em torno do Y, assim, eu prefiro sempre fazer no próprio eixo, mas é questão de gosto. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Do eixo Y eu tenho que teria que dividir em duas regiões, porque quando eu rotaciono essa região azul em torno do eixo Y, ela vai ter um pedacinho aqui, né? Assim, eu vou ter duas regiões, essa aqui e essa aqui, ó. Por que duas? Porque elas terão, digamos assim, a função que vai modelar ela, vai contornar elas, são diferentes, tá? A função que contorna essa aqui é essa aqui, né? E a função que contorna a região vermelha é a reta, tá? E aí eu faço então do eixo Y. Aí a primeira coisa que fazer é só calcular esse ponto aqui, né? Se aqui é 1, perdão, se aqui é 1, aqui vai ser 1/4, né? Aí o que que eu faço? Eu vou pegar essa região aqui, o volume dessa região é π, integral de 1/4 a 1, que eu integro em y aqui, tá? De 1 ao quadrado dy. E a V2 é a integral de 0 a 1/4
Gravando, tá? 0 a 1/4. E aí eu pego essa função aqui, ó. Só que eu coloco ela em função de y, tá? Então, no lugar de escrever assim, eu escrevo ela, isolo o y e vai dar... A rigor daria mais ou menos 2 vezes isso, mas como eu estou usando só o lado positivo, tá? Dá isso aqui. E aí eu integro essa função aqui, de 0 a 1, perdão, de 0 a 1/4, o quadrado é y. E aí eu somo os resultados, nesse caso, porque eu estou pegando o volume da região azul, né? Aquela região preta aqui, mais essa vermelha, tá? É uma maneira de fazer. Tem outras que eu vi que vocês também fizeram com aquela forma dos invólucros cilíndricos também, né? Tá certo? E aí, aqui eu fiz um pouco do cálculo, dá 7π/8, tá? Eu acho que as duas maneiras, nesse caso, vão ser fáceis, nessa letra B. Tanto essa aqui, quanto não dá um cálculo muito grande, não. A letra C, que era em torno da reta y igual a x, deixa eu apagar aqui. Perdão, y igual a x, não. Y igual a 1. E aí, o sólido vai ficar uma coisa assim, né? Ok? E aí, quando eu pegar esse sólido e rotacionar, as seções transversais serão círculos, né? E aí, os raios delas serão dados por essa expressão aqui, ó. O raio dela vai variar aqui, tá? E aí, nesse caso, é fácil calcular o raio. Deixa eu dar um zoom aqui. Porque eu vou pegar... O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa... Eu quero o tamanho vermelho, né? O que eu faço? Eu pego o tamanho total, que é esse azul, e aí subtraio desse tamanho preto aqui que eu estou escrevendo. E esse tamanho preto é dado justamente pelo tamanho da função, né? Para cada x, esse tamanho aqui é x, é o f de x, né? E aí é x quadrado sobre 4. E então o tamanho vermelho é o tamanho azul, que vale 1, né? Menos esse aqui, tá? E aí a área da seção transversal, que é um círculo, vai ser π, não tem integral aqui, πr, aí eu como raio é isso aqui, né? Ok? E aí eu tenho que integrar isso de 0 a 1, né? Eu estou pegando o tamanho aqui, ó. Deu uma travada de novo. Eu estou pegando o tamanho aqui, tá? Então, entre 0 a 1. Então, o volume dessa vai ser integral de 0 a 1 dessa área de x dx. Ok? Que eu também já coloquei aqui, tá? Eu já montei aqui embaixo. Deixa eu dar uma passada aqui. E aí você faz esse cálculo também, que não é difícil calcular essa integral. Vai dar 203/240 π. Ok? Não é difícil não, esse cálculo. Eu já fiz, né, várias vezes aqui. E a última é em torno da reta x igual a 2. Essa aqui também tem acho que duas maneiras de fazer. Aí uma maneira... Passou uma moto aqui. Eu estou dividindo aqui em duas, né? Quando eu rotacionar essa região, vai ficar uma coisa assim. E aqui dentro, essa parte aqui vai ser um buraco. Isso aqui, ó. Isso aqui não vai ter nada, né? E aí o raio menor, ele vai variar
Aqui o problema é que é o seguinte, eu vou ter que dividir, se eu olhar para o eixo Y, né, eu vou dividir em duas regiões, do mesmo jeito, eu vou dividir aqui, ó, aqui. Uma região, essa aqui, que eu pego ela e rotaciono em torno da reta Y, da reta x igual a 2, essa. E aí é fácil de calcular, porque quando eu pego aquela região preta e rotaciono, vai ficar um cilindro só que sem a parte de dentro, né? E aí o raio menor e o raio maior, eles são fixos. Então, eu pego essa região aqui, preta, e rotaciono, o raio menor sempre vai ser esse aqui, ó. E o raio maior sempre vai ser esse de fora. Esse aqui todo, tá? Esse aqui. E aí, por exemplo, qual é a área da seção transversal, né? É a... Aqui é só usar aquela ideia do anel, né? Porque o raio menor é a área do anel maior menos a área do anel menor, tá? E aí a área do anel maior, como o raio dele é 2, né? Esse tamanho aqui é 2, vai ser 4π, menos a área do anel menor, que o raio dele é 1, vai ser π. Aí eu tenho 3π, tá? Aí a primeira região, como eu dividi em duas, essa figura preta, quando eu rotaciono, né? Esse quadrado aqui, quase um quadrado, né? Esse retângulo, quando eu rotaciono em torno do x igual a 2, o volume dele vai ser... aí eu tenho que também integrar de 1/4 a 1, né? É uma maneira aqui. O fato é que o volume dele vai ser 1/4 a 1 de 3π dy, tá? Eu vou salvar esse aqui. Aí eu vou somar com outro volume, que é o dessa região que está aqui embaixo. Essa região pequena aqui, ó. E quando eu pego esse pedaço aqui e rotaciono em torno do x igual a 2, eu obtenho outra figura, né? Que o raio dela, aqui vai mudar um pouquinho. O raio maior, ele vai ser sempre fixo, né? Aqui, ó. Vai ser sempre 2. E o menor não, o menor ele vai variar, porque ele vai só, da função até aqui a reta, então ele vai ficar variando de acordo com a função. E aí, como é que eu calculo ele, né? Eu tenho que pegar o tamanho total, que é esse aqui é o tamanho total, que é 2, menos o tamanho preto, que eu vou desenhar agora. Aqui, ó. Esse tamanho preto, eu tenho que olhar a função do mesmo jeito, eu tenho que olhar a função. Ela estava assim, e aí eu tenho que isolar o x, eu tenho que olhar ela assim. Esse tamanho preto ele vale exatamente isso, 2 raios de y, tá? E aí o tamanho vermelho, é justamente o tamanho azul, 2 menos o tamanho preto. E aí a segunda região, quando eu pego essa partezinha aqui, ó, isso aqui, rotacionar em torno de x igual a 2, ela vai ter volume que? Volume 2. A integral de 1/4. Perdão, de 1/4 não. De 0 até 1/4 da área da seção transversal. Só que a área da seção transversal, como eu falei. Aliás, eu vou primeiro calcular a área da seção e depois eu vou para o volume. Então, a área da seção, nesse caso, é o raio maior. Como o raio maior é 2, então a área é π sobre 4. Aí, menos π, o raio menor, que é esse valor aqui, né? Tá? Então, essa é a área da seção. Aí, o volume da segunda figura vai ser 1/4
Um quarto não. 0 até um quarto de A de Y, dy, tá? Aí você faz aqui. Isso aqui eu já coloquei aqui embaixo, tá? Então, esse aqui, a letra D, né? Você pode obter dessa forma. Essa primeira integral é o volume daquele quadradinho, rotacionado em torno do x igual a 2, aí dá isso. Isso aqui é a área da seção, vai ser sempre 3π. Aí o segundo é um outro anel, só que o raio menor ele fica variando aqui, tá? Então dá isso. Quando você fizer todos esses cálculos, vai dar 67 sobre 24, tá? Eu fiz agora pouco. Fiz não, eu coloquei naquele programa, né? Que é muito mais fácil. Eu não, é só para mostrar a ideia. Ok? Então você faz isso. É uma maneira de fazer, tem outras maneiras também. Agora vamos para a segunda. Também já fiz um esboço aqui. Segunda, você tinha essa região aqui, né? Ver se eu consigo. Não, não vou tentar apagar isso aqui, não. Porque... Pronto, deixa. Eu tenho essa figura aqui que eu quero calcular a área. Tá? Essa aqui também tem várias maneiras de fazer. Você pode fazer isso aqui de diversas maneiras. Mas uma maneira é você calcular essa área aqui, ó. É só dessa figura aqui. Multiplica por 2, né? Porque vai dar o outro lado. Depois você pega um pedaço desse, esse aqui, por exemplo, e multiplica por 4. E o resultado de tudo isso você soma. É uma maneira, mas... Assim, como eu falei, tem várias maneiras de interpretar isso aqui, né? Aí foi exatamente o que eu fiz. Porque, por exemplo, quando o θ é 0, o R é 1, né? Porque sendo de 0 é 0. Eu estou aqui. E quando o θ for π sobre 2, o R também é 1. Porque o seno vai ficar seno de π, que é 0. Aí é justamente daqui até aqui, ó. Daqui até aqui é de 0 a π sobre 2. E aí você calcula a função de 0 a π sobre 2 multiplica por 2 e encontra essas áreas aqui sem aquele pedacinho, né? Essa é a primeira integral que eu montei aqui, ó, tá vendo? Integral de 0 a π sobre 2 da função. Isso aqui vai dar a área daquela parte, né? Depois de 2 vai dar as duas partes. E aí, para pegar esse pedaço pequeno, uma maneira de fazer, que aqui tem vários também. Uma maneira de fazer, aqui eu já sei que é π sobre 2, né? Estou começando π sobre 2. Aí basta você saber onde é que zera. E aí vai zerar, foi esse cálculo que está aqui, que eu fiz aqui do lado. Basta saber onde é que o R zera, né? Aí o R zera... R é zero, né? Então, 1 mais seno de 2θ é zero. Seno de 2θ é menos 1. E aqui, como seno de θ é menos 1, quer dizer que o 2θ, ele é 3π sobre 2, né? E aí o θ aqui é 3π sobre 4, tá? Então, ele fecha no 3π sobre 4. Então, eu estou aqui no π sobre 2. Até 3π sobre 4 e multiplico por 4. E aí vai dar o volume desse pedacinho aqui, ó. Tá? E você multiplica por 4. Tá vendo? Π sobre 2 aqui. Π sobre 2 é 3π sobre 4.
esse pedaço aqui sem o 4 vai dar só aquela área pequena, vezes 4 vai dar o resto. Aí, quando você soma tudo, vai dar a área que você quer. E aí, quando vocês fizerem esse cálculo aqui, vai dar 3π/2. Os cálculos, como eu falei, eu não vou fazer porque é só basicamente explicando a ideia das questões, tá? Ok? Então é isso, né? Qualquer dúvida, ainda vou corrigir as provas. Até dia 10, né? Eu disse que eu vou entregar. E qualquer dúvida também da resolução, vocês podem me perguntar, viu? Aí tem a terceira. A terceira eu não fiz nada. Eu vou comentar um pouco mais. A primeira coisa aqui, ó, como eu falei nos exemplos, é você identificar que ponto é esse aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor. Que ponto é esse? Aqui, isso. Que é da interseção, né? Então, vamos lá. 1 mais 2 cosseno θ igual a 2. E aí, quando eu isolar o cosseno, né? Vou obter cosseno de θ igual a 1/2. E aqui θ, consequentemente, π/3. E aí, antes de continuar, a ideia inicial primeiro é pensar o que eu tenho que fazer, né? Aí a ideia aqui é, por exemplo, eu calculo essa área, depois calculo essa outra, e aí tiro da área total do semicírculo. Ok? A área do semicírculo, que também é fácil de calcular, né? Então, eu vou calcular primeiro essa área desse, que é um setor circular, né? Vou calcular essa área 1 aqui, que vai ser de 0. Essa aqui é tranquila, né? Porque é 1/2 de 0 a π/3. Aí a função é só o 2, né? Dθ. Tá? Então, calculei. Agora a área vermelha, basta. Agora eu vou pegar a outra curva, né? Aqui eu já sei que é π/3. Basta você saber onde é que zera, né? Que ponto, que ângulo é esse aqui. E aí basta você pegar o raio. Onde é que o raio zera, né? Aí eu vou ter que cosseno é menos 1/2. Então, θ é 2π/3. Ok? E aí a área vermelha. Nossa, voltou muito, né? A área vermelha é a integral. A área 2, né? A pequenininha. De π/3 a 2π/3 de 1 mais 2 cosseno de θ ao quadrado de θ. Aí eu vou obter aquela área. Agora eu vou calcular a área do semicírculo. Também é... Basta você calcular uma área 3, né? Eu acho que poderia ter usado direto, né? Mas eu vou calcular aqui. Calculo de 0 a π, né? Aqui dá 2. O raio é πr2, né? Sobre 2. Aí como o raio é 2, né? Aí dá 2π, tá? Então, a área que eu quero, digamos assim, a área total, é o A3, que é o grandão, né? Aí eu pego o A1 mais o A2 e subtraio, né? Então, é menos A1 mais A2. Ok?
Então, essas duas aqui vão dar as outras áreas, e a área 3 vai dar o total, e eu tiro, aí eu tenho a área azul. Então, o difícil aqui é calcular essa integral do meio, tá? Que já fiz várias vezes elas, eu vou só colocar várias vezes esse tipo de integral, vou só colocar aqui no programa para dar o resultado para vocês. Quando aqui 3π aqui tá 3 elevado a 3 meses, a mesma coisa de raiz de 3 elevado a 3, que é 9 raiz de 3, né? Porque é 3, não, é 3 raiz de 3, né? Sobre, aqui tem sobre 3, mas como tem um meio aqui, né? Sobre 6. E aí pronto, né? Eu tenho que pegar 2π menos 3π. Aí mais 2π. Pronto, aí faz esse cálculo aqui. Aqui eu posso até simplificar por 3, né? Mas vai dar 2. É, não vai me ajudar em nada. Aqui eu vou ter 7, né? Menos 3. 12. Tá? Aí aqui é para ser 5. É para dar isso aqui. Ok? Então é isso, tá? Então aqui a ideia é basicamente pegar essa área preta aqui, menos a vermelha, mais a vermelha. Aí calcula, soma as duas, depois tira do semicírculo. Aí a área do semicírculo, fácil de calcular usando o polar, né? E a área desse aqui também, a área preta é fácil. Fica basicamente só uma integral, que é essa aqui, a 2, né? Que é mais chata, um pouco mais difícil. Mas eu fiz elas muito, muito iguais nas aulas. Então é isso, viu? Qualquer dúvida, como eu falei, qualquer dúvida da resolução vocês podem perguntar. E até o dia 10 eu vou entregar todas as provas, né? Até mais. Até amanhã, na verdade, né? Até mais.